Bom, para comentar os atos de vandalismo do último dia 8, a gente recebe agora o advogado criminalista Rafael Paiva. Muito bem-vindo, doutor Rafael, um bom dia. Muito obrigado, Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência da Jovem Pan. Prazer é nosso em recebê-lo por aqui. Doutor, ontem Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, prestou depoimento. Ele prestou depoimento, mas ficou calado, né? Ele não se pronunciou. Pediu para que o novo depoimento, o advogado e a defesa dele pediu para que o novo depoimento aconteça na próxima semana. Há uma data ainda a ser decidida, fala-se em terça-feira talvez. Assim, ele poderia ganhar mais tempo para construir uma narrativa e enquanto a história toda vai se desenrolando por aí? Olha, Cláudia, é muito grande a expectativa desse novo depoimento do Anderson Torres. Eu vou explicar duas questões bastante importantes no processo penal para que a gente possa entender o que pode acontecer daqui para frente. Então, no primeiro depoimento do Anderson, ele manifestou o seu desejo de permanecer calado. E é importante a gente esclarecer que isso é um direito do investigado, é um direito do réu, de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si próprio. Então, nessa primeira estratégia da defesa, não há nada de errado, tá? Inclusive, há uma previsão, um direito previsto na nossa Constituição Federal. Essa nova movimentação da defesa, no sentido de pedir para ser marcado um novo depoimento, ela pode trazer algumas nuances importantes, porque se fala numa colaboração premiada, ou um acordo feito entre os advogados do Anderson e o Ministério Público. E esse acordo, ele pode trazer muita coisa à tona. Então, o que pode acontecer? O primeiro passo é, Anderson fica calado durante todo o processo. Ele não é obrigado a falar e isso não pode ser considerado em seu desfavor. Então, aqui no processo penal, não vale aquela máxima de quem cala consente. Então, quem cala, cala porque não quer produzir provas e tudo bem. Isso não pode ser entendido como algo prejudicial a ele. Tá? Um segundo movimento que pode estar acontecendo nos bastidores é uma negociação para um acordo, para uma colaboração premiada, que é o que muita gente vem especulando por aí. Muito bem, a gente tem uma entrevista, uma reportagem agora sobre esse assunto, doutor Rafael, a gente já volta para comentar mais. O ex-secretário, então, de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ficou em silêncio aí, como a gente falou, durante o depoimento à Polícia Federal ontem. A repórter Berenice Leite traz os detalhes agora para a gente. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, por orientação de seu advogado, permaneceu em silêncio durante o depoimento na manhã desta quarta-feira. 2 delegados e um escrivão da Polícia Federal fizeram a oitiva, que durou cerca de 1h20. Dentre os questionamentos, perguntaram a Torres se ele teria feito contato no dia da manifestação, que terminou em atos de vandalismo, com o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o advogado do ex-secretário de Segurança Pública, Rodrigo Roca, o silêncio estratégico foi devido à falta de informações. Até o momento, a defesa só teria acesso aos autos de um dos 3 inquéritos que envolvem seu cliente. Após o depoimento, o advogado de Torres retornou aqui para o batalhão da PM, onde o ex-ministro está preso desde sábado. Somente ele está autorizado a entrar. Roca saiu cerca de 2 horas depois e não falou com a imprensa. O que já se sabe é que a defesa vai tentar uma flexibilização na prisão para que seja convertida em domiciliar. Além disso, um novo depoimento está sendo expedido pela Polícia Federal e deve acontecer na próxima segunda-feira. De Brasília, Berenice Leite. Voltamos a conversar com o doutor Rafael. O Anderson Torres voltou para o Brasil, aí eu acho que, se não me engano, foi no sábado, vindo dos Estados Unidos, da Flórida, e ele não trouxe o celular, né? O celular dele, que podia conter muitas informações importantes.
Isso tem levantado, tem deixado muita gente com a pulga atrás da orelha, né? A Polícia Federal diz que vai tentar encontrar aí por meio da nuvem essas informações, mas ele é policial federal, né? Ele sabe dos riscos que pode correr caso essas informações venham à tona, né? Perfeito. Bom, essa questão do celular provavelmente é mesmo uma estratégia de defesa, e é importante a gente até considerar que juridicamente ele não é obrigado a apresentar o seu celular. É claro que essa falta de colaboração para as investigações com as autoridades, isso sim pode levantar ainda mais, piorar um pouco mais a situação processual do Anderson Torres. E sim, a Polícia Federal tem que dar todos os esforços necessários para que consiga levantar essas informações. E a gente sabe que hoje, com o avanço tecnológico, a gente dispõe de recursos tecnológicos que podem permitir que as informações desse celular, se ainda existirem, né, se ainda estiverem na nuvem, sejam recuperadas e trazidas para o processo, que acho que vai ser algo muito interessante. Doutor Rafael, agora falando dos atos aí do dia 8, pela primeira vez ontem, o ministro Alexandre de Moraes, ele falou que veio evidência de ato terrorista, né? O que muita gente não está querendo chamar de ato terrorista. E golpe de Estado também, né? E nos atos do dia 8. E a evidência de 7 crimes, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses crimes e quantos anos pode se chegar a pena máxima de todos por esses 7 crimes. Perfeito. Eu também concordo, a minha opinião profissional, de que não se tratam de atos de terrorismo. Então, o uso do termo terrorismo é um pouco inadequado, especialmente se a gente estiver falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal dentro de uma decisão judicial. A gente até entende que na boca do povo as pessoas falam terrorismo, mas tecnicamente não se trata de um ato de terrorismo, porque existe uma lei que prevê que para que um ato seja considerado um ato de terrorismo, é imprescindível que o motivo seja racial, seja por motivos de xenofobia, o que claramente não se aplica nesse caso. O que a gente tem, e aí sim, de uma forma muito mais latente, e é claro, não é para todos as pessoas envolvidas, não uma punição generalizada. Nosso direito penal não permite isso. A gente tem sim um tipo penal previsto desde 2021, no nosso Código Penal, que é a tentativa de golpe de Estado. E aí, essa pena é um pouco maior, ela vai de 4 a 12 anos. Se a gente for somar os crimes de golpe de Estado, eventuais crimes de dano contra o patrimônio público, lesão corporal, algumas penas podem ultrapassar 30 anos de prisão. Mas veja, é importante a gente entender que o Estado, através dos seus órgãos de persecução penal, os órgãos de investigação, os órgãos de acusação, eles tenham a preocupação de individualizar as condutas. Esse é um princípio do nosso processo penal, da nossa Constituição, que a gente não pode abrir mão por nenhum motivo ideológico. Então, tem que identificar quem estava, de fato, invadindo, depredando o patrimônio público, pode ter uma pena muito maior. Ora, eventualmente, as pessoas que estavam em acampamentos, não estiveram no ato em si, essas pessoas elas vão ter provavelmente uma pena muito menor se tiverem, porque a gente tem que diferenciar também. Uma coisa é uma manifestação legítima, a Constituição garante isso, outra coisa são atos criminosos, que aconteceram nesse evento, nesses atos antidemocráticos. Isso aí, eu particularmente não tenho a menor dúvida, mas a gente precisa individualizar a conduta, e essa é uma grande missão do poder público, porque não adianta também, Cláudia, a gente sair punindo todo mundo de forma indiscriminada, porque lá na frente vai acontecer um fenômeno que a gente já viu acontecendo algumas vezes no Brasil, a anulação de decisões judiciais, e aí acaba que enfraquece condenações que poderiam ser justas, mas que ficam abaladas em razão dessa ânsia punitiva do Estado.
Bom, a gente te convido para assistir agora uma reportagem que a gente tem sobre as prisões lá em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes continua analisando a situação dos presos por envolvimento na depredação dos prédios públicos em Brasília. Até agora, 354 detidos tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e 220 pessoas conseguiram liberdade provisória mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas. A previsão é de que todos os casos sejam avaliados até sexta-feira. Detalhes com a Yasmin Costa. O ministro Alexandre de Moraes considerou que existem provas da efetiva participação dos investigados em uma organização criminosa com o intuito de desestabilizar as instituições republicanas. Por isso, Moraes defendeu a manutenção da prisão de pessoas que foram presas durante os atos de vandalismo no último dia 8 de janeiro em Brasília. Moraes converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva, que não tem prazo para terminar. Ele justificou a necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade das investigações. Segundo o ministro, há evidência de que os presos cometeram os seguintes crimes: atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. A decisão de Moraes foi tomada depois que o magistrado analisou a audiência de custódia de 200 dos mais de 1.000 detidos em Brasília por envolvimento nos atos de vandalismo. O ministro ressaltou a necessidade de se apurar quem são as pessoas que financiaram o deslocamento dos vândalos para Brasília e a permanência deles na capital do país. O ministro afirmou que, embora haja indícios do cometimento de crimes, ainda não foram anexadas às investigações provas da prática de violência, invasão dos prédios públicos e depredação do patrimônio. O grupo liberado vai ter que cumprir medidas cautelares, entre elas, recolhimento domiciliar do período noturno e nos finais de semana com o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar do país, cancelamento de todos os passaportes, suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo, proibição de utilizar redes sociais e proibição de se comunicar com os demais envolvidos por qualquer meio. Em uma nota divulgada pelo STF, a Corte confirma que foram realizadas 1.459 audiências de custódia entre o dia 13 e o dia 17 de janeiro. A previsão é que as audiências terminem até sexta-feira. Nesta quarta-feira, a PGR também apresentou denúncia contra 5 pessoas que participaram dos atos de vandalismo. 4 dessas pessoas foram presas em flagrante dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. O 5º denunciado foi flagrado em um vídeo segurando a réplica da Constituição Federal que fica exposta no STF. Essas 5 pessoas foram denunciadas pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e furto qualificado com o rompimento de obstáculo. Na segunda-feira, a PGR já havia denunciado 39 pessoas que invadiram o Senado Federal. Doutor Rafael, como a gente viu aí na reportagem da Yasmin Costa, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez as primeiras denúncias por ataque ao STF. 4 presos em flagrante dentro do Supremo foram denunciados e o Aras falou que até o final de semana mais de 200 denúncias, incluindo financiadores e os que participaram dos atos, devem ser feitas, né? Então, o que a gente espera? O que pode acontecer a partir de agora? Bom, perfeito. Primeiramente, é de se esperar que o Estado dê uma resposta rápida e efetiva para essas pessoas que estão presas, até porque a gente tem prazos judiciais importantes para quem está preso. Então, os prazos de denúncia para quem está preso são menores para quem está solto. Então, as denúncias agora, elas são o primeiro passo para uma efetiva punição dos envolvidos. Então, a gente, dentro do processo penal, a gente diferencia 2 momentos, né? A prisão cautelar, são essas prisões que muitas delas foram mantidas, elas não têm nada relacionado a um juízo de valor com relação
ao crime em si. Então, a culpabilidade ela vai ser avaliada a partir do momento da denúncia, porque agora que a gente tem a efetiva existência de um contraditório. Então, essas pessoas denunciadas, elas vão saber exatamente do que elas estão sendo denunciadas, quais são os crimes que estão sendo imputados a elas, quais são as provas existentes, e aí, então, elas poderão, através de seus advogados, promoverem uma defesa criminal, que, ao final de uma instrução, que ainda tem muita água para correr ainda, ela vai, com certeza, desembocar numa decisão judicial, que pode ser uma sentença judicial condenatória ou absolutória. Então, essas denúncias, elas têm que acontecer de forma bastante ágil, é uma grande prova de fogo para as nossas instituições de acusação no Brasil, porque realmente é um trabalho gigantesco de investigação, de levantamento de informações, e com certeza o trabalho não falta, porque são muitas pessoas envolvidas e, como eu disse, a gente precisa individualizar as condutas, entender qual é a participação efetiva de cada um desses presos. Muitos já foram liberados e entendo que essa liberação também é esperada, porque a prisão cautelar ela tem relação com a periculosidade do agente. Então, durante o processo, mesmo preso, a gente tem que considerar que eles são inocentes. Só serão considerados culpados após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, para a gente manter esse indivíduo preso preventivamente durante o processo, e muitos estão presos, tem que se comprovar, tem que se demonstrar, tem que se justificar através da periculosidade dele. Então, periculosidade dele cometer novos atos antidemocráticos, dele destruir provas, dele, de repente, fugir do país. Essas são informações que o juiz, lá na audiência de custódia, ele avalia para entender se concede a liberdade provisória ou se, por outro lado, ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Muito bem, a gente conversou com o advogado criminalista Rafael Paiva. Obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aí sobre esses atos. Um bom dia, seja sempre bem-vindo. Obrigado, bom dia e estou à disposição.